Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar a magnífica reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, professora Alacoque Erdmann, e, em seu nome, as demais autoridades presentes, e fazer um agradecimento muito especial à nossa convidada dessa tarde, a professora Helena Nader, que mesmo em plena Semana da Ciência e Tecnologia, Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, aceitou nosso convite para vir até Santa Catarina a brilhantar esse nosso importante evento, tão importante para esse momento que a gente está querendo iniciar aqui em Santa Catarina. E saúdo também todos os presentes nesse auditório. Nós estamos reunidos aqui hoje com um duplo propósito, de comemorarmos a reabertura da Secretaria Regional da SBPC em Santa Catarina, que estava desativada desde 2011, e a 14ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Na qualidade de secretário regional da SBPC e de coordenador do evento dessa tarde, eu pretendo fazer uma breve exposição sobre o papel da SBPC no Brasil e em Santa Catarina e sobre as razões e propostas que nos levaram a organizar esse encontro, justamente em meio ao que pode ser considerada como a maior crise já vivida pelo Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que está prestes a completar 70 anos, é a maior organização científica de nosso país. Dela podem se tornar sócias pessoas físicas, como professores de todos os níveis de ensino, pesquisadores, estudantes e demais cidadãos interessados, como também as próprias sociedades científicas específicas. Dessa forma, a SBPC conta hoje com mais de 6.000 sócios e 140 sociedades científicas associadas, representativas de todas as áreas do conhecimento. A SBPC exerce um papel fundamental no aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, bem como na popularização da ciência em nosso país. Por exemplo, a SBPC tem assento permanente no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, órgão consultivo do governo federal, e possui ainda representantes em mais de 20 conselhos e comissões governamentais. A história da SBPC está profundamente entrelaçada com o processo de evolução científica, social, política e econômica do país ao longo das últimas 7 décadas. Participando de perto, por exemplo, dos processos de criação do CNPq e da CAPES, na década de 50, e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, em 1985. Além disso, a SBPC cumpriu um papel fundamental de resistência durante os 20 anos de governo militar, lutando sempre pela liberdade de professores, pesquisadores e estudantes, e em prol da autonomia das universidades. Esta sociedade, meus amigos, amigas e colegas, voltou a exercer um papel primordial nos rumos de nosso país, principalmente no momento que atravessamos hoje enquanto nação. Momento este que dispensa, ao menos em minha fala, análises e adjetivações. A SBPC e a Academia Brasileira de Ciências, a nossa ABC, tornaram-se, nesses tempos difíceis, nossos principais porta-vozes diante dos formuladores de políticas públicas e também da grande mídia. Em audiências no Congresso Nacional, nas marchas pela ciência, no programa Fantástico, na entrevista com o Bial, lá estava a SBPC, lá estava a professora Helena Nader. O excesso de especialização acadêmica muitas vezes nos leva a nos fecharmos em sociedades de áreas específicas, onde o poder de mobilização e de influência política acaba por ficar bem mais restrito. Eu próprio sou um exemplo disso, pois por muitos anos me limitei a participar de sociedades nacionais e internacionais das áreas de genética e de neurociências. Isso até descobrir o que significa participar de uma reunião anual da SBPC, a maior reunião científica da América Latina, e, dizem até, a maior do Hemisfério Sul. São 10 a 15 mil pessoas vivendo, comunicando e debatendo ciência durante toda uma semana. Da pesquisa mais básica à tecnologia mais avançada, da história à astronomia, da antropologia à farmacologia. Tudo isso perpassado por um intenso debate político
sobre o passado, o presente e o futuro de nosso país. Ali, cada um de nós pode fazer a diferença, através da voz e do voto. É isso que nós queremos trazer de volta para Santa Catarina. É isso que nós precisamos trazer de volta aos catarinenses. Nós estamos aqui hoje, eu como secretário e o professor Luiz Cláudio Milete, da UDESC de Lages, como secretário adjunto, ele nos acompanhando à distância por ter já compromissos agendados anteriormente, porque acreditamos que os pesquisadores, professores e estudantes catarinenses não decidiram deliberadamente por se retirar do debate sobre os rumos da ciência em nosso Estado. Acreditamos que o que nos faltou foi organização e liderança. E foi com o propósito de buscarmos preencher ao menos uma parte dessa lacuna que nos dispusemos a reativar nossa secretaria. Ao longo dos próximos meses, pretendemos dar início a esse movimento, envolvendo organizações públicas e privadas, pesquisadores, professores, estudantes e demais cidadãos interessados. Com a participação de cada um de vocês, pretendemos inserir a ciência na pauta política de 2018. A exemplo do que já acontece no Congresso Nacional, vamos propor a criação de uma frente parlamentar de defesa da ciência, tecnologia e inovação na Assembleia Legislativa. Nesse sentido, já iniciamos o diálogo com a ALESC, nossa Assembleia Legislativa, com a FAPESC e algumas secretarias de Estado. Em 2018, vamos chamar os candidatos ao governo do Estado para debater conosco suas propostas para a ciência catarinense. Para seu pronunciamento, convidamos a professora Alacoque Lorenzini Erdmann, reitora em exercício da Universidade Federal de Santa Catarina. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento a doutora Helena e desde já agradeço a sua presença em nossa universidade, dada a sua referência e dado também a importância de vir debater um tema da maior relevância no contexto atual, que é o embate, ou enfim, os desafios que nós estamos enfrentando como cientistas. Cumprimento o doutor André pela organização do evento e também aproveito a oportunidade para dizer que é uma grande honra a Universidade Federal de Santa Catarina ter como local a sede da regional da SBPC, aqui já representada na pessoa da nossa doutora secretária Maria de Lourdes, mais conhecida Dude, né? Onde será localizado, então, o espaço desta sede. Será uma grande honra e isto propiciará com que a nossa universidade possa alavancar ainda mais a visibilidade e promover o desafio do que é ser cientista e conviver com o mundo da produção de ciência, tecnologia e inovação. A semana e a presença da professora doutora Helena é da maior importância para que nós possamos refletir um pouco sobre o momento atual. Não só os desafios da nossa universidade, que é algo muito peculiar, nunca vivido em toda a história, como também os desafios da crise da ciência no país, o desafio da sobrevivência das universidades, especialmente nos aspectos de autonomia e de condição como universidades públicas e gratuitas. E aqui eu gostaria de registrar que a nossa universidade é a terceira e ela se destaca nos rankings por ela ser uma das mais importantes, ou talvez tenha um indicador mais forte de inserção com o setor produtivo. E isso graças aqui a presença da nossa FAPESC, mas não só da FAPESC, mas também pelas características do nosso Estado, do desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado e de todas as políticas que nós temos adotadas de nos aproximar mais e fazer com que a nossa instituição esteja muito mais próxima
de onde realmente as práticas necessitam desses conhecimentos. Então, que tenham todos um bom proveito e o nosso muito obrigado pela sua presença. Passamos a palavra à professora Helena Nader, que apresentará a palestra intitulada Como evitar o colapso na ciência brasileira. Após a palestra, o professor André Ramos mediará o debate sobre a palestra. Só fazendo a introdução, um breve currículo resumido da professora Helena. A professora Helena Nader possui doutorado em Biologia Molecular pela Unifesp, a antiga Escola Paulista de Medicina, e pós-doutorado na University of Southern California. É professora titular da Unifesp desde 1989, bolsista de produtividade do CNPq nível 1A, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da World Academy of Science for the Advancement of Science in Developing Countries. Recebeu diversas honrarias, como, por exemplo, classe Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, Medalha de Ouro Moacir Álvaro, Medalha Mérito Tamandaré da Marinha do Brasil, Medalha Carneiro Felipe da Comissão Nacional de Energia Nuclear, entre tantas e tantas outras. Foi pró-reitora de graduação e de pós-graduação e pesquisa da Unifesp, foi presidente da SBPC por 6 anos consecutivos e atualmente é presidente de honra da SBPC. Com a palavra, a professora Helena. Eu quero começar com um slide que desde o ano passado, eu tenho usado, que é o luto pela volta do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Todos sabem que nós ganhamos um C e o nosso ministério agora se chama Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Então, nós queremos ter o Ministério de volta. Eu vou mostrar para vocês que isso não é a primeira vez que acontece, que é importante conhecer a história para saber lutar. Mas não adianta me dar o Ministério de volta na situação financeira que está. A outra coisa, antes de entrar no tema, que eu também tenho que trazer e dizer que isso, a Marcha pela Ciência, que aconteceu no dia 22 de abril, que era o Dia Internacional da Terra, foi mundial. No Brasil, a gente conseguiu fazer em 25 cidades. Ela não se encerrou nessa marcha. A gente tem que continuar com essas marchas. Nós temos que sair na rua para informar a população sobre o que está havendo com educação e ciência. Foi escolhido esse dia 22 de abril, pessoal, por causa, isso começou nos Estados Unidos, por causa da volta do obscurantismo. Mas não é que nós também não temos esse mesmo obscurantismo. As leis que estão sendo votadas e que cada um de nós é responsável, que nós temos que pressionar Brasília, escola sem partido. Está aí. Nós estamos voltando, já que ensina evolução, Darwin já virou várias vezes no túmulo. O nosso brasileiro aqui de Santa Catarina, que mexeu tanto com a evolução e que deu todos os subsídios para o trabalho do Darwin, o pessoal está exigindo que, já que ensina evolução, tem que ensinar criacionismo. Eu fico nervosa porque isso me deixa extremamente assustada. E cabe a cada um de nós, ninguém vai lutar a não ser um todo. Então, eu vou trazer esses dados para vocês. Alguns as pessoas já sabem, outros eu vou ser, talvez novos, mas a gente tem que saber onde está para poder lutar pelo que queremos. Então, não é que o Trump é louco. O mundo está entrando num ciclo de retorno à barbárie.
Então, nós temos que realmente lutar para evitar. Nos Estados Unidos, o Trump não está ganhando. Ele pode querer fazer tudo o que ele está querendo, mas tem um grupo que segura. Quem é o grupo que segura aqui? Ele disse que vai sair do Acordo de Paris, mas não saiu. Ele falou um monte de coisa, mas ainda não está fazendo. Aqui estão praticando. Bom, eu pus esses pensamentos. Como evitar? Eu vou trazer dados com a compreensão de quem somos, com a união entre as partes, setor acadêmico e setor industrial e empresarial. Hoje, nós atingimos um ponto na sociedade brasileira que, juntos, os empresários, as indústrias, estão lutando pela ciência, tecnologia e inovação. Eles não estão mais brigando. Gargione sabe bem o que eu estou falando. Nós trabalhamos pelo marco legal em conjunto. Então, vamos aproveitar esse momento. Nós temos que conhecer os dados. Nós temos que divulgar os dados para a sociedade civil e temos que tomar bastante Sonrisal, omeprazol e outros antiácidos e aprender a dialogar com os governos. E temos, como bem disse o André, que preparar uma plataforma para o ano de 2018. E só vamos poder preparar a plataforma se nós sabemos claramente onde estamos. E esse é o mantra que nós instituímos na SBPC, em Brasília, né, todo mundo já até fala, lá vem ela. Ciência não é gasto, é investimento, porque o governo coloca as despesas como gastos. Tanto que eles fizeram a PEC do fim do mundo, que é a PEC dos gastos. Só que, como educação e ciência é investimento e não é gasto, e eu vou mostrar por quê. Então, o Sistema Nacional, o Brasil começa muito tarde, em 1808. Eu vou deixar todos esses slides, o André vai gerar um PDF. Então, eu não vou ficar falando cada coisa, mas eu quero frisar que nós fomos descobertos em 1500. Mas a gente só começa a existir, de fato, em 1808, com a vinda da família real. Porque o Brasil não podia fazer impressão. A impressão era proibida por uma ordem de Portugal. A vinda da família real é que a gente começa a imprimir, começa a ter escolas e assim por diante. Claro que tinha o interesse deles, não é porque eram bonzinhos, mas foi assim. Primeiras universidades começam no século passado. Aí, o que a gente tem? Olha o nome, como a gente cria o ministério. Para vocês verem como é real para os dias de hoje, com os números que eu vou mostrar. Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, eram juntos. Nós não tínhamos o Ministério de Educação até 1930, pessoal. O Ministério da Ciência e Tecnologia é 85. CNPq e CAP, 51. A FINEP, 67. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 69. A FAPESP é a primeira das FAPs em 62. E hoje nós estamos com FAPs em todo o Brasil, só faltando um estado que a gente estava quase convencendo, aí veio a PEC do fim do mundo. Mas a gente vai conseguir. A Academia Nacional de Medicina é a instituição mais antiga, 1829. Academia Brasileira de Letras, 1897. A de Ciências tem 101 anos. E a SBPC vai fazer 70. Aqui não vai dar para vocês lerem, mas eu quis trazer a fragilidade do sistema. O Ministério é criado por Sarney, presidente Sarney, 1985. E durante o governo dele, ele foi
Secretaria do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, depois, Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia, aí no governo do Fernando Collor de Mello, ele desaparece e vira Secretaria de Ciência e Tecnologia ligada à Presidência da República, aí com o Itamar Franco, Fernando Henrique e Lula, volta a ser Ministério de Ciência e Tecnologia. Vocês veem como é instável. Não é uma coisa de hoje, é uma coisa da cultura. É isso que eu quero deixar claro. Tem uma cultura que nós temos que lutar contra ela. Aí, com a presidenta Dilma, ele ganha o IDA Inovação, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e com o Temer, a gente passa a ser Inovações e Comunicações. Então, vocês percebem, em 30 anos, o número de mudanças que esse ministério já teve. Mas o que nós temos de bonito no nosso sistema? E isso eu acho que é fantástico. Por que a nossa ciência, em tão pouco tempo, eu vou mostrar os números, teve um resultado tão fantástico? Por causa disso. Ela criou agências federais, agências estaduais, ela faz parceria entre agências federais, ela faz parceria entre agências federais e estaduais, entre ministérios, e essa articulação é que levou a nossa ciência a chegar na posição que chegou. E a coisa que eu tenho mais orgulho, mais importante que aconteceu nos últimos tempos, e que também eu sugiro que cada um dos senhores realmente leiam a PEC 85, que institui, eu vou mostrar, o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e a Lei 13.243, que foi sancionada em 11 de janeiro de 2016 pela presidente Dilma e que agora está na fase final da sua regulamentação. O que acontece aqui, que é importante eu dizer, é o seguinte, que a PEC 85, ela cria, está escrito na Constituição, que existe o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E vale a pena ler a PEC, ler a lei, para que deixe claro aquilo que nós podemos e aquilo que tem gente que interpreta que não. Então, a Constituição é clara e ela não foi derrubada. Ela foi emendada para trazer todos esses dados com clareza. Então, o artigo 219b, porque antes tinha o 219, que fala da inovação, um monte de coisa, o 219b diz: o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação será organizado em regime de colaboração entre tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação. Então, esse já é um dos artigos. E vai por aí, a lei é muito clara. Então, com esse sistema, e ele agora terminando a sua regulamentação, eu espero que a gente possa dar, então, aqueles entraves, como fazer andar. Eu acredito nessa legislação. Foram 10 anos de trabalho. Começou em 2008, numa reunião em São Paulo, na Maria Antônia, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sociedades científicas, onde ele ouviu de todo mundo a cesta de problemas. E disse: tragam para mim essa cesta de problemas. Em 2010, foi entregue para ele, em maio de 2010, na 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, e, a partir daí, toda a sociedade se articulou para tentar criar essa legislação. E é importante que os senhores também saibam
que foi aprovado por unanimidade, tanto a mudança da Constituição quanto a lei, nas duas casas. Então, não é trivial isso. Significa que se conseguiu, academia, professores, estudantes e empresários, sensibilizar a todos da importância desse marco regulatório para o desenvolvimento do Brasil. Bom, aí vocês não vão conseguir ler nada, eu vou fazer um breve resumo. Eu vou passar agora vários slides, que eu vou sumarizar já dizendo que não adianta eu querer ter a ciência de ponta se eu não tiver a educação. E a nossa educação, pessoal, a universidade tem que acordar. A nossa educação está sofrível por qualquer indicador. Então, esses números vão ficar e vocês vão poder ler. Se eu pegar o IDEB, nós somos reprovados, tanto no ensino fundamental, o início, o ensino fundamental mais para frente e no ensino médio. Tanto a escola pública quanto a privada, tanto a federal quanto a municipal. Ou seja, não existe ninguém que está bem. Está todo mundo mal. Se nós olharmos o resultado do exame do PISA, o Brasil não faz parte da OECD, mas os nossos estudantes com 15 anos de idade fazem esse exame. E nós somos altamente reprovados. É muito bonito. Bem vermelho significa bem ruim. E o mais vermelho somos nós. Tanto na leitura, que significa que a criança com 15 anos não consegue ler e entender. Quanto em matemática, e nós estamos falando que essa semana a matemática está em tudo. Então, olha como é vermelho bonito. E olha que beleza, em ciência. Ou seja, isso é um exame internacional. E se a gente acreditar em estatística e souber o que significa média, mediana, etc., nós vamos ver que esse ponto aqui é a média, em ciência, em ciência, em matemática e em leitura, nós estamos significativamente abaixo da média dos países da OECD. E, na época desse exame, nós éramos a 7ª economia do mundo. Hoje nós somos a 9ª. E aqui é um mapa que a gente achou que ia sair do buraco, mas vocês veem que estabilizou esse ao longo dos anos o exame do PISA. Não vamos esquecer, pessoal, que é esse jovem que vai entrar na universidade. Não vamos esquecer que a gente está fazendo a inclusão que é necessária. Mas o jovem vai entrar com um déficit de conhecimento. E essa universidade vai ter que se adaptar para isso. E esse é o trabalhador, é o indivíduo que vai ser necessário para fazer uma economia pujante. Ou a gente reverte isso, ou nós vamos andar para trás. Tem gente que diz, você só traz números que eu não gosto, então eu peguei o Enem. Claro, esse não é o que está todo mundo usando? Então, está aqui. Foram 8.600.000 inscritos, cerca de 7 milhões e pouco fizeram o exame. Desses, a nota em 1.000, média. Ciências humanas e suas tecnologias, 533. Linguagem e códigos, 520. Matemática, olha que beleza, 489. Ciências, melhor ainda, 477, e redação, entre 500 e 600 pontos. Esse é o exame que nós estamos adotando para a entrada do estudante na universidade. Então, esse não é o PISA, não é nada das críticas, não, eu não gosto do PISA.
Eu também não gosto de um monte de coisa, mas é um exame que o mundo está fazendo. Essa é a nossa realidade. Nós temos que olhar isso. E esse é o profissional, esse é o que está entrando. Mas essa é a nota daquele jovem que vai entrar no mercado de trabalho. Para profissões que estão cada vez mais demandando conhecimento. Mesmo para aquele que ainda não entrou na universidade, que não quer fazer uma universidade, que precisaria ter uma capacidade de atuação. Então, é grave. Mais grave ainda, nada contra as universidades privadas, mas você tem o grande aumento de 1980 a 2014, isso aqui são dados, vocês vão ver que é tudo amarrado, tem a fonte. O grande aumento foi na iniciativa privada, que eu não tenho nada contra, desde que seja para promover a qualidade da educação, e não para ter lucro. E algumas, que têm muitas matrículas, estão na Bolsa de Valores. Bolsa de Valores significa que você tem que ter lucro. Então, essa é outra realidade que nós temos no país com relação à educação. 75% das matrículas é na iniciativa privada. A região norte, aqui pegando como um todo, tem 8% de matrículas, Nordeste 20%, Centro-Oeste 9%, Sudeste 46%, Sul 17%. Esse é outro dado. De 5.600 municípios, nós temos 3.700, arredondando, que não tem nenhum ensino superior. E, se nós olharmos as idades e a meta que o PNE dizia, a Europa já atingiu isso com 62% das pessoas. Estados Unidos, 80%, Bolívia, 21%, Venezuela, 26%, Argentina, 40%, Chile, 27%, Colômbia, 33%, e o Brasil, abaixo de nós, somente o Haiti. Então, pessoal, a educação está em crise. O Haiti é aqui, e não é a música, né, do Caetano, infelizmente. Aqui é outra coisa. Vocês vão ver que Santa Catarina está muito bem, mas não adianta Santa Catarina e São Paulo estarem muito bem. Porque, que eu me lembro, nós somos uma federação. Então, enquanto a gente tiver, e aqui é corrigido por população, vocês olharem quantos por cento, que também já é mínimo. O Nordeste e o Norte é 2%, o Sul, Centro-Oeste e o Sudeste. Então, é muito pouco o contingente de jovens que estão chegando no nível universitário. E para profissões, vale a pena. Assisti outro dia um grande debate, eu odeio a Globo, mas foi na Globo News, que era, eu não lembro o nome do autor, mas é As Profissões do Futuro. Que a gente não sabe o que serão as profissões para daqui 5, 10 anos. Vale a pena assistir. Quem fez foi o Ciro Bocanegra, que entrevistou esse pesquisador inglês. Quem escreve o livro é ele e o pai dele, 2 grandes pesquisadores. Nós estamos com um problema sério, que é a evasão no ensino médio. Ou a gente faz uma reforma urgente no ensino médio, contextualiza para o jovem aquilo que ele está aprendendo com a vida real em sociedade, ou ele vai continuar abandonando. O número de pessoas que abandonam é muito alto. É maior do que os que se formam, para vocês terem uma ideia. Então, esse é um Brasil que nós não queremos. Aqui não vai dar para vocês verem nada, mas o que interessa é o seguinte, que está difícil de ler. As barras azuis é pessoal com 25, 64 anos, com educação inferior a ensino médio. E o vermelho é ensino superior. Vocês olharem, olha aqui que beleza o Brasil.
Isso tudo aqui é inferior, que é o quê? 35%, mais ou menos, inferior ao ensino médio. Isso com 25 e 64 anos. E com o ensino superior dá por volta de 10, 12%. Vocês olharem aqui, era para ver quanto que os países estão se esforçando para reverter o quadro. E agora o que é? É pessoal entre 55 e 64 anos, ou seja, os velhos como eu. Na verdade, eu já estou fora até disso. Os velhos como eu, que têm ensino superior. E quanto de jovens, vocês, 25 e 34 anos, com ensino superior? Vocês veem, o Brasil está aqui, pulamos de 12 para 15, ou seja, praticamente nada, e continuamos com os velhos como eu, que tem lá os 10%. Ou seja, não vai dar. Olhem a China aqui. Vocês olharem, a China estava bem abaixo do Brasil nos velhos. Mas dá uma olhada, está corrigido por população, hein, gente? Olha quanto que ela já chegou, quase 20%. Dá para entender porque o pessoal está montando muita fábrica na China? Essa é uma coisa para ter orgulho, pós-graduação. O Brasil ficou, em 98, tudo que era areia, não tinha nenhum programa de pós. Em 2016, totalmente colorido, programa de pós em todo o Brasil. Conseguimos fazer uma mudança incrível. Vocês veem, a gente conseguiu na pós, por que não conseguimos fazer na educação básica? Por que a gente deixa algumas pessoas mandarem na educação básica? Por que conteúdo, contextualizar não é relevante? É mais como é que eu tenho que dar aula. Então, ou a gente olha isso de verdade, ou vamos embora para casa, pessoal. Para os nossos netos. A gente tem que deixar um país melhor do que a gente recebeu. Aqui eu vou pular, que não interessa, é construído. Aqui ainda é da avaliação antiga. Por que eu estou trazendo a antiga? Porque ainda estão recorrendo e eu estou trazendo quantos programas de excelência. Nós temos pós-graduação pelo Brasil todo. É homogênea? Não. Então, na última avaliação, não esta que encerrou e que ainda vai avaliar recursos, nós tínhamos programas nota 6, praticamente 90% Sul e Sudeste. Vocês olharem, tem 3 programas no Norte, 23 no Nordeste. Se nós olharmos nota 7, Sul e Sudeste ficaram com praticamente 95%. É um Brasil, né, continental, mas muito diversificado. E aqui vem uns dados de Santa Catarina, que vocês vão ver muito legais. Isso aqui é número de cientistas e engenheiros, que seria pessoas, pesquisadores, etc., por milhão de pessoas. Vocês veem que o azul do Brasil é bem mais claro que o da Argentina. Eu transformei tudo isso em números para facilitar. Então, Israel também, né, eu brinco sempre, um país transcontinental, né, que todo mundo acha incrível, está aqui. 8.282 cientistas e engenheiros por milhão de pessoas. Aí vai baixando. A China já está com 1.089 e o nosso Brasilzinho 700, eu arredondei, tá? Isso é dado da Unesco. Desculpa, aqui eu vou voltar. Agora, esse dado, eu acabei de receber hoje, é uma publicação que saiu hoje, que depois vale a pena todo mundo mergulhar, escarafunchar
os números para valer. Tudo que é mais escuro significa distribuição de pessoas com doutorado pelo Brasil. Vocês veem que o Brasil é um grande cor-de-rosa, com algumas áreas bem mais escuras. Conhecem esse estado aqui? E vocês vão ver os números por áreas específicas. Isso aqui é uma publicação da Nexo Jornal, tem ali os autores, tem a referência, eu vou deixar aí para todo mundo depois olhar, mas é um mapa que mostra que a gente tem que reverter esse quadro. Porque com esse quadro nós não vamos dar o salto que o país precisa. E aí eles, de uma forma brilhante, olharam também nas diferentes áreas humanas. Então, se vocês olharem, Florianópolis é o primeiro lugar, com 73 doutores a cada 100 mil habitantes. Sociais aplicadas, Distrito Federal. Mas vocês veem que nós temos, como se fossem áreas de preservação. Se fosse um mapa de biodiversidade, alguém diria, isso é uma área de preservação ambiental. Porque é muito pouco, é realmente um negócio que não existe. Então, nós temos essas áreas de preservação. Linguística, letras e artes, de novo, gente, vocês. E não é que eu me preparei, eu recebi isso hoje. Quando eu abri, eu falei para o Paulo, eu vou ter que pôr mais uns slides, porque eu tenho que mostrar que tem coisas boas acontecendo. Saúde, Porto Alegre, gente, primeiro lugar, a região de Porto Alegre. Mas olha como vocês também estão bem. Não é que vocês estão mal, vocês estão muito bem. Olha como o Estado, compara com esse Brasil cor-de-rosa, olha aqui vocês. São as mesorregiões. Exatas e da terra. Aqui peço desculpas, é São Paulo. A região de Araraquara, São Carlos, toda aquela região que tem muito, Campinas. Então, é um número que era esperado. E aqui também, naquela região ali de doutores em São Paulo. Biológicas, São João del Rei e Araraquara, mas não é que Santa Catarina está ruim, viu, gente? Está muito bem a capital. E agrárias, tá? Não adianta estar bom só num lugar, todo mundo está concentrado, eles têm os dados ali, eu nem trouxe. É muito mais que 50% nas capitais. Em alguns lugares chega a ser 90%. E agrárias também aqui, ó, que faz sentido, né? Onde você tem grande... Bom, produção científica, o Brasil está crescendo, isso aqui ao longo dos anos. Aqui azul é número de trabalhos, laranja é número de citações, que todo mundo... Eu não sei quantos de vocês leem a Folha de São Paulo. Eu leio desde que eu me conheço por gente, que meu pai era assinante da Folha e do Estado. E li os dois jornais, eu aprendi a ler jornal com ele. E fiquei assinante. Só que a Folha vive destruindo a gente. E a semana passada, eu acho que saiu um artigo do professor Marcelo Hermes Lima, que é da UNB, destruindo, dizendo que é só número, mas a nossa ciência é uma ciência salame, que fatia e publica, e que não tem impacto. Então, eu trouxe alguns números para discordar dele, usando a mesma base de dados deles. Esses daqui a gente fez para celebrar os 30 anos do Ministério. Então, aumentou o número de citações e aumentou o impacto médio nesses 30 anos. Passamos a escrever mais artigos de revisão, o que significa
que a ciência brasileira passou a ser mais reconhecida. Aqui estávamos todos juntos, Brasil, México, Argentina, Chile, Colômbia. De repente, com a criação do Ministério, o Brasil se descola dos outros. O que aconteceu? A Argentina acabou de criar o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Chile também, e a Colômbia está pensando em criar. Então, existe, muita gente diz, mas você fica brigando. Já vários, inclusive, ex-presidentes da SBPC, que foram ministros, não o Raup, é mais antigo, você fica aí brigando que tem que ter o ministério. Estados Unidos não tem ministério, Israel não tem. Mas eles têm assessores em todos os ministérios para dizer o que a ciência tem a dizer sobre cada um dos temas. Então, ciência faz parte de política de Estado. E nós estamos aqui. Nós éramos, em 85, 0,35% da ciência mundial, chegamos a 2,85%, vocês vão ver. A nossa curva de publicação fez uma inclinação, estabilizou e está num platô, e eu vou mostrar que está caindo. Aqui era quanta gente crescia em relação ao ano anterior. Vocês veem que a gente está parando de crescer. Mais sério do que isso, no 2016, nós ainda continuamos no Journal of Citation Reports em 13º lugar, porque eles olham de uma forma diferente da base Scopus. Eu vou mostrar para vocês que na Scopus a gente caiu. Então, aqui, número de artigos, caiu o número de artigos em 2015, mais ainda em 2016. Então, aqui, número de documentos, de trabalhos, artigos, na base Scopus, nós publicamos, estamos em 14º lugar, e número de citações em 17º, que não é ruim. O pessoal gosta de sites de citações por documento. Essa base é pública. Vocês todos podem entrar, colocam Cimago e vai estar Journal Rank. Vocês vão ver aqui, no ano de 2016, o país campeão de citações por documento é Tonga. Não da mironga do cabuleteiro. Tá claro? É Tonga. Por quê? Porque depende de qual é o tamanho da ciência. Você publicou 5 artigos e eles foram altamente citados, você vai para 40 citações por documento, num universo que é desse tamanho. Isso não precisa ser muito grande matemático para saber que a amostra, o tamanho da amostra, influi. Então, o Brasil, se você considerar o universo, ele fica muito melhor. Mas aqui o importante que eu queria dizer é isso. E mais, o país que mais... Porque também disseram para mim, está errado, porque você precisa ver, é tudo autocitação. O nosso é de 25% a 30%, Estados Unidos 50% a 60%. Então, é informação para começar a desmentir as coisas que começam a aparecer. Você tem que desmentir com dado. Aqui é a citação, que vocês veem que nós diminuímos o número de trabalhos, mas aumentamos o número de citações. Era 17º, passou para 16º. Na América Latina, nos últimos 20 anos, o Brasil é o primeiro lugar, que naquele artigo ele destrói a gente dizendo que o bom é a Argentina, o Chile, que a ciência brasileira é pífia. Bom, eu não acho que a gente é o primeiro em publicações, nesse período também primeiro em número de citações, também primeiro no índice H. Então, isso é dado que cada um de vocês pode tirar. E se eu pegar o ano de 2016, continuamos primeiro, também primeiro em citações e primeiro em índice H.
Aí não vai dar para ler nada, aqui está mostrando quais as áreas, em geral as áreas da medicina, agrárias, as preferenciais. Mas tem todas as áreas aí. Isso é o World of Research da Elsevier, mostrando que o Brasil corresponde a 2,55%. Lembrem que a nossa institucionalização começa a CNPq e CAPES em 1951. Lembrem que ser professor universitário deixou de ser bico quando se criou o tempo integral na universidade, e isso é 1968. Então, tudo isso é novo. O Brasil fez tudo isso nesse pequeno espaço de tempo. Mas o que ele coloca, e é real, é que o Brasil colabora pouco internacionalmente. Isso aqui é... Também a gente tem uma tendência a ficar onde a gente formou. A gente sai muito pouco. É um outro artigo publicado no PLOS ONE. Isso daqui a maioria fica a menos de 10 quilômetros, exagerando, da onde se formou. E aí vocês veem que o percentual de quem muda muito é muito pequeno, que é diferente do resto do mundo. E aqui, mapa do Brasil, quanto mais escuro, significa maior colaboração. Então, com quem que a gente colabora? Com a gente mesmo. Nós somos muito bons, está aqui, ó, bem escuro. Colaboramos um pouco lá com o Canadá, etc., pouco com a China, porém, eu vou mostrar aqui um dado que saiu na Nature agora, eu acho que de setembro, 7 de setembro deste ano, mostrando que realmente, se eu considerar o impacto do mundo como um, o que se vê? A China passou de 0,6 num período de tempo X para quase 1. A mesma coisa o Japão, a Coreia do Sul, a Alemanha já tinha alto impacto, melhorou mais. Estados Unidos, efeito Trump, estou brincando, deu uma pequena queda, oba. E aqui o Reino Unido, que cada vez o impacto aumenta mais. E esse quadro, vocês também não vão conseguir ler, mas é mostrando. Colaboração. Brasil e Suécia, você também pode olhar um a um. E aqui é mostrando que não é que a gente atrapalhou a Suécia, não. O impacto para a Suécia aumentou de 4,29, sozinho era 1,66 e o Brasil 0,86. Então, colaboração internacional aumenta o número de citações. E o Brasil colabora muito pouco, inclusive com a própria América Latina. Inovação. O Brasil está de vento em popa, em queda. Está aqui, em 127 países. Aqui foi a Giana que me cedeu, está escrito. Suíça, primeiro lugar, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos, Finlândia. Posição 55, Mongólia, Brasil 69. Mongólia. Nos BRICS, China, Rússia, África do Sul, Índia, Brasil. Caímos nos BRICS. E olha aqui, pessoal, em 2011, em 125 países, nós éramos 47. Olha o que aconteceu. É uma queda muito grande na inovação. E aqui entra critérios da educação, entra critérios de mercado, entra critérios de facilidade de abrir e fechar um negócio, ou seja, entra toda a infraestrutura. Nós despencamos. Não satisfeitos em despencar no índice de inovação global, que é o Global Innovation Index, que é feito pela INPI deles, é feito pelo INSEAD, que é a melhor escola de administração do mundo, e pela
a universidade, agora me deu branco, acho que é IAIL, mas eu não lembro agora. Mas está aí escrito. Esse é um outro índice. É o índice do Fórum Mundial Econômico, junto com a Fundação Dom Cabral. Então, aqui está o Brasil em 2007. Nós falamos, vai dar certo. 2012, 48, despencou. É uma gangorra. O resto do mundo não está parado. É a pior posição em 20 anos. Pior do que isso é o que o relatório da Fundação Dom Cabral escreveu para o ano de 2015. Entre 140 países, nós estávamos em 75º lugar. Na qualidade da educação, entre 140 e 122. E da educação primária, a honrosa 132ª posição. Então, aí são números, não é IDEB, não é nada. São os dados que eles pegam e avaliam. E esse é o trabalhador que vai estar exercendo a função ali na inovação. Que vai ter que saber o que fazer na nova empresa, na nova indústria, com toda essa tecnologia que ficou toda digital. E o Brasil está aqui. Essa balança nossa, que é linda, olha aqui, despencando em produtos industrializados. Nós estamos na pior fase da industrialização brasileira. Financiamento. É uma maravilha, né, Sérgio? Nós estamos indo bem. O Ministério parou de dar esse dado, eu acho que... Ou então o PIB diminuiu tanto que a gente continua com 1,2%. Eu não sei. Mas não muda. E todo mundo vem, eu vou trazer para vocês os números, que todo mundo diz, mas é que tudo, os Estados Unidos, é tudo da iniciativa privada. Eu vou trazer dados, trouxe números. E aí vocês repercutem como quiserem. A minha não é a minha palavra. O meu dado é publicado por diferentes autores. Isso aqui é o que o mundo está acontecendo. Coreia, 4,29 em 2014. Há um mês atrás, a Coreia disse que vai investir 5%. Japão, 3,6%, eu me permiti arredondar. Alemanha, Estados Unidos, Brasil, 1,27%. Do PIB, não em dólar. Também saiu agora, quando a Merkel foi eleita, né? A mulher mais poderosa, com doutorado em química. E vocês lembram que eu faço questão de frisar isso. Ainda mais agora, que eu já não sou presidente da SBPC, então ninguém vai poder me acusar de nada. É o seguinte, vocês lembram que ela teve 2 ministros que, por plágio, pequenininho, não é que foi um plágio, um plaginho, entregaram o cargo. Tá? É com esses caras que nós temos que competir. Por isso que eu estou trazendo isso para a gente ficar alerta. Nós temos que mudar o Brasil, nós, não vai ser eles lá. Então, esse é falando da Alemanha da beleza, e aqui é quanto que eles estão investindo, os números. É um outro universo. Brasil, olha que beleza, aqui é dado do Ministério. Inclusive a transparência do Ministério. Então, queda livre do 3,2 bilhões. Agora eu vou mostrar para vocês o que era o orçamento que estava no Congresso. Vocês não vão conseguir ler de novo, mas eu digo. Isso é o orçamento que estava no Congresso e foi aprovado. A LOA dizia
15,647 bilhões. Acontece que já na LOA, eles não fizeram contingenciamento porque é proibido por lei. Eles tiraram um bocadinho de lado e disseram, se chame, isso vem sendo praticado há anos, reserva de contingenciamento. 5 bilhões, então sobrou 10. Desse valor aqui, tem 5,5 bilhões que são despesas obrigatórias, custeio, pagamento de pessoal, etc., dos institutos. Vocês olharem, sobrou 5 bilhões. Desses 5 bilhões, fizeram uma nova reserva de contingenciamento. Então, sobrou 2,8 bilhões, incluindo comunicações. E a PEC do fim do mundo está olhando este valor. Porque o que a PEC, que a gente lutou feito louco para tirar educação e ciência, porque a gente encara que não é gasto, não é despesa, é investimento, o que ela diz? Que o quanto você vai poder pôr na LOA no próximo ano é função daquilo que você executou. É Maquiavel. Maquiavel tinha que ter uma aula aqui, porque eu acho que o que ele pensou, ele não chegou perto. Eu falei numa reunião da FINEP, onde eu me chamam como convidada, eu disse, olha, aliás, do FNDCT, uma maneira muito elegante de distinguir o Ministério. Não precisa ser gênio. Em 4 anos não tem recurso. Extingue. É grave, pessoal. Tem que revogar a PEC, não vou dizer geral, eu não conheço o resto. Posso falar do que eu conheço. Ciência e educação têm que estar fora da PEC, porque elas são investimento. Aqui é o FNDCT, tadinho, roubam todo o dinheiro dele, ele vive contingenciado. Isso aqui é de um artigo do Fabrício, da FAPESP, e aqui Estados Unidos. Então, todo mundo diz que, não, Estados Unidos é tudo privado. Então, vamos ver, é bilhões de dólares que nós estamos conversando. Não aqueles bilhões de reais. Vocês lembram que era, vamos arredondar, 3 bilhões para o Ministério de Ciência e Tecnologia? Dá uma olhada nos Estados Unidos. Aqui, Departamento de Energia em Ciência, 11,4 bilhões. Departamento de Agricultura, National Science Foundation, e vai por aí. NASA, 11,5 bilhões. Departamento de Defesa, 66 bilhões. Para ciência e pesquisa. Mas esse foi um ano atípico. E esse artigo é escrito pela nossa co-irmã, American Association for the Advancement of Science, que ela só tem 100 anos a mais do que a gente. Nós vamos fazer 70, eles vão fazer 170. Então, está aqui. Aí, vocês olharem aqui, ao longo dos anos, nesse mesmo artigo, vem aumentando essa despesa que o governo põe em ciência, quanto que ele investe, e no governo desse outro pulsinho aqui, foi o Barack Obama, no meio da crise, em 2009, ele disse, não, tudo que está voltando de juros, volta para a ciência, igualzinho aqui. Eu até achei que tiveram uma aula com o Barack Obama, quando fizeram a PEC do fim do mundo. Aqui não preciso nem falar, né? Estou falando com profissionais. Nós somos o número 1 de agricultura, de produção de carne bovina segundo, suína segundo, frango primeiro,
automações, as plantas, a aeronave está aí. Não só a Embraer, tem vários outros tipos de aviões que o Brasil é líder na produção, terceira empresa produtora de aeronaves no mundo. Nós inventamos o etanol e o biodiesel, nós inventamos o motor flex, nós cavamos o fundo do mar e achamos como tirar o óleo do pré-sal. Todo mundo dizia que não podia fazer papel branco com eucalipto. Nós somos hoje, superamos a Austrália na produção de celulose e na indústria de papel. Primeiro do mundo em odontologia, controle de insetos, doenças tropicais. Aqui é quanto que a ciência economiza para a agricultura. Joana Dobenheim, fixação de nitrogênio. Joana Dobenheim foi proposta 2 vezes para ganhar o Prêmio Nobel. Ela era uma professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E ela, com risóbio, fixou nitrogênio e economiza de 7 a 10 bilhões de dólares ao ano em fertilizantes. Ou seja, isso na soja. A gente desenvolveu a tecnologia, está aí agropecuária, esses números. Fizemos tudo que é genoma, o primeiro, inclusive, patógeno foi a xilela, o mundo nunca tinha feito, a partir daí virou coisa. Para vocês aqui, a Embraco, que foi comprada pela Whirlpool, e a Whirlpool trouxe todo mundo aqui para Santa Catarina, porque aqui é que está o saber, a WEG, a Natura, a nossa Marinha do Brasil, com as centrífugas para concentrar urânio para bens pacíficos. Estados Unidos tentou sacanear, com um termo feio, mas estou entre amigos. Porque a gente precisava comprar nanotubos de carbono para poder fazer essa centrífuga, eles não deixaram vender. A Marinha do Brasil desenvolveu a tecnologia e aí as nossas centrífugas com os nanotubos de carbono. Então, nós somos bons, nós temos que saber que somos bons. E falar isso para todo mundo, e dizer, reverte esse caos. Zika estava no mundo, gente. Quem é que fez a associação? Cientistas brasileiros. A irmã da Zaira, que é a presidente atual do CONFAP, a Celina Zurk, ela foi considerada as 10 cientistas mais importantes do mundo, com o trabalho dela do Zika. Nós fizemos a associação síndrome de microcefalia e Zika. Aqui é o Laboratório Nacional de Luz Síncroto. Estamos construindo a rede que vai ser a mais importante do mundo, um dia, né? Porque do jeito que está, eles cortaram todo o dinheiro. Estou acabando. Aqui eu quero mostrar para vocês, sei que vocês não vão conseguir ler, o que são as prioridades. Então, não é que o Brasil está falido. É bom que vocês saibam que os Estados Unidos têm a maior dívida interna do mundo. Vale a pena vocês entrarem para ver a dívida interna deles. Eles rolam a dívida. A gente fez uma opção de prioridades. Vamos proteger o dinheiro dos bancos. Certo ou não, não sei. Tem economistas que falam a favor, tem economistas que falam contra. Eu trouxe uma pizza para vocês, não aquela que Brasília sempre dá para nós, mas aqui, quanto que a gente paga de juros, de amortização de dívida, dá 40 e poucos % do orçamento. Despesas discricionárias, que é isso aqui, eu vou arredondar para 6, mas é menos, é 5,78%. O que entra aí? Tudo isso.
educação, saúde, parará, 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 parará. Está aqui a nossa ciência, daquele 5,8% é 5%. É uma opção. Está claro? Nós vamos para o buraco, se continuar assim. Então, eu faço essa pergunta, Helena. Diante da justificativa de que o Brasil precisa da PEC do teto para ganhar confiança do mercado, eu pergunto, qual mercado? O especulativo ou o produtivo? Aquele que o indivíduo pega o dinheiro dele, joga numa aplicação que ele sabe que vai render, porque o governo garante, ou aquele louco que resolve fazer uma inovação e não tem apoio, suporte nenhum. Você, como empresário, qual é a tua opção? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. Mais ainda, o que inova é sempre o menorzinho. Em qualquer lugar do mundo civilizado, ele tem incentivo de governo. Estou mentindo, Sérgio? Nós aqui podamos isso. Não pode. Tem que dar para o banco. Qual o mercado? O de bens primários em estado bruto ou de produtos com alta tecnologia? Vocês viram a nossa curva despencando. O baseado em mão de obra desqualificada e de baixos salários ou em profissionais qualificados e bem remunerados? E aqui é para mostrar, é um gráfico também dado pelo próprio governo. Empresas que pegaram investimento a FINEP, o quanto que eles acabam ganhando, aumenta em um ano 7%, 12%, chega até quase 30%, o ganho do capital em 4 anos. Para cada real que você coloca em uma empresa de inovação, você vai colher entre 7 e 10 no futuro. É esse o número mundial, só que o deles é dólar. Isso aqui me interessa, aqui conclusões do que a gente vai ter que fazer, e aqui é outra preocupação que eu tenho. Porque se o jovem deixar de se envolver com ciência, de fazer as engenharias, de fazer o seu doutorado em todas as áreas do conhecimento, nós vamos andar nesta curva para trás. E este gráfico mostra o seguinte: quanto maior o círculo, maior é a economia. Então, vocês olharem, azul é os Estados Unidos, aqui é o Japão, aqui é a Coreia do Sul, aqui Israel. Israel já está com investimento bem acima do PIB, é 4, não sei quanto. O Brasil é essa bolinha cinza, é uma bolinha mesmo, que adora futebol, né? Se a gente investisse em educação, o que a gente investe em futebol, a gente seria uma outra nação, eu tenho certeza. Porque se a gente consegue ser bom de bola, aonde tem tanto investimento, imagina nós o que chegamos, onde chegamos com essa penúria que nos é dada. Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês é aquele meu número trágico, 700 engenheiros, pesquisadores para cada 100 mil para cada 1 milhão de habitantes, e aqui o quanto investe do PIB. Quanto mais para cá e mais para cá, maior é a economia e o desenvolvimento. Estados Unidos, hoje, é 2,8%. União Europeia vai chegar a 3% do PIB em 2020. Coreia do Sul já está em 5%. Israel está 4,3%. Suécia já investe 3%. E nós aqui brincando de andar para trás. Então, ciência, tecnologia e inovação. E educação, eu diria aqui também, por enquanto. Não é política de Estado.
Orçamentos variam conforme o ambiente macroeconômico e com a visão de cada um do governante. Então, não é política de Estado, é política de governo. Excesso de contingenciamentos, olha aqui, gente, 41 bilhões contingenciados, eu me permiti arredondar, em 11 anos. Para encerrar, eu trago esse livro e recomendo para os jovens, eu não tenho nenhuma participação, eu ganhei esse livro de um amigo, um deles está aqui na frente, Paulo, querido amigo. Esse livro é de um filósofo da Calábria, Lúcio Ordine, que tem uma colaboração, inclusive com o pessoal da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, e ele escreveu esse livro, A Utilidade do Inútil, um manifesto. São vários capítulos, alguns muito curtos, outros um pouco maiores, alguns muito fáceis de ler, outros muito mais pesados. E o último capítulo desse livro, ele traduziram um artigo do Flexner, que foi o cara que fez a revolução no ensino da medicina há exatamente 100 anos, mais de 100 anos atrás. E o Flexner foi um cara muito não relevante, ele só criou o Instituto de Estudos Avançados, lá de Yale, né? Onde trabalharam pessoas muito fracas intelectualmente, um tal de Einstein, e etc. E esse capítulo do Flexner é atual hoje dentro do Brasil. E uma contracapa desse livro diz o seguinte: não é verdade, nem mesmo em tempos de crise, que só é útil o que produz lucro ou tem uma finalidade prática. Existem saberes considerados inúteis que são indispensáveis para o crescimento da humanidade. Útil, portanto, é tudo aquilo que nos ajuda a sermos melhores e melhorarmos o mundo. Meu muito obrigado e desculpa que eu falei demais.